Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Queridos, vamos de mais um vídeo. Desta feita, mulher pastora? Pastora na igreja? Pois bem, queridos, antes de mais nada, se inscreva no canal, dê o seu like e desfrute e compartilhe de conteúdos que edificam você, que edificam a igreja brasileira. Queridos, mulher pastora tem sido um tema debatido ao longo dos anos, ao longo dos tempos, e hoje sabemos que muitas igrejas estão consagrando pastoras. E isso tem causado uma revolta a alguns pastores. Causado revolta a alguns pastores. Alguns deles usam textos bíblicos isolados, tais quais, por exemplo, esse texto paulino aqui, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Textos semelhantes a estes são ensinados na igreja brasileira, alegando que a mulher não pode ser pastora. E, além desses textos, os nobres alegam os seguintes pontos. Primeiro, a mulher, ou melhor, o sacerdócio, pertencia única e exclusivamente aos homens. Apenas homens eram sacerdotes. É o primeiro ponto, tomando nota aqui. Eh, os apóstolos, Jesus escolheu apenas 12 apóstolos, homens, e não apóstolas mulheres. E o papel do homem é ser cabeça. O homem é o cabeça. O homem é o cabeça. É o cabeça. Dentre outros argumentos. E os amados citam os textos paulinos que dizem que não se pode consagrar mulher a pastora. Primeiro vamos pegar o modelo sacerdotal, vamos. Somos sabedores que o sistema sacerdotal veterotestamentário não tem vigor no sistema neotestamentário. No Novo Testamento, só temos um sacerdote, por sinal, sumo sacerdote da nossa salvação, que é Cristo Jesus. E nós, a igreja é o sacerdócio, a igreja é o sacerdócio. Vós sois sacerdócio, sacerdócio real, nação santa. Pedro diz isso. Em Apocalipse, no capítulo 5, o João diz que ele comprou de todas as, as tribos, povos, línguas e nações, povo, e os fez sacerdotes, o sacerdócio. Então, o modelo sacerdotal do Antigo Testamento já não serve. Ademais, se você quer levar o modelo sacerdotal do Antigo Testamento, qualquer homem que tenha defeitos físicos não podem ser pastor, não podem ser consagrado ao ministério pastoral ou ordenado, até porque estas pessoas elas não podiam exercer o sacerdócio em Israel. Então, o que acontece? Tomam modelos da antiga aliança para a nova aliança e não seguem esses modelos. Se quer seguir o modelo sacerdócio, quer. Aí você tem inúmeras exigências que você precisaria ser atento a elas e observá-las a fim de você poder ser nomeado pastor, ordenado pastor. Então, o sacerdócio não, o modelo sacerdotal de Israel não vai servir. Eh, o Jesus escolheu 12 apóstolos. Jesus escolheu 12 apóstolos, sim. Jesus escolheu 12 apóstolos e não 6 apóstolos e 6 apóstolas.
verdade? Jesus, ele estava inserido dentro da cultura judaica e é justamente isto que nós vamos trabalhar agora, nós vamos falar agora. Quando Paulo diz: "Não a mulher esteja em silêncio na igreja", se não, se conhecer a cultura judaica, a cultura em que Paulo estava inserido, em que o contexto paulino estava inserido, não haverá a possibilidade de interpretar corretamente esse texto. O maior problema que se tem hoje é de pessoas quererem fazer exegese sem conhecimento sociológico, sem conhecimento cultural, sem conhecimento histórico, sem conhecimento filosófico, sem conhecimento geográfico, sem conhecimento literário, sem entender de forma, de fonte, de redação, eh 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 eh, de retórica. Há por trás do texto N elementos, eh, que estão atrelados ao mesmo e que normas e técnicas exegéticas vão nos fazer interpretá-lo com segurança. E se desprezarmos isso, teremos problemas. Por exemplo, o texto de Paulo não permite que a mulher ensine ao marido, a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Tem algumas passagens que falam isso. Quando você pega o Pirkei, Pirkei Avot, é uma obra que trata dos sábios, antigos sábios judeus, você vai pegar a fala de Yosef ben Yohanan, que dizia assim, Yosef ben Yohanan, 150 a.C., abre aspas, não converse muito com uma mulher, não converse muito com uma mulher. Quando você pega o Berachot 43b, você vai encontrar assim: é vergonhoso para um aluno de escriba falar com uma mulher na rua, uma mulher da rua. Quando você pega a Setfá no tratado Megillah, você vai encontrar essa disposição judaica. Todos têm sido como pertencentes ao número de 7, que devem ler a Torá nas manhãs de sábado, mesmo em mesmo uma mulher, uma ou um menor, mas não é permitido a uma mulher aproximar-se para ler a Torá em público, ok? Quando você pega o Kedushim, abre aspas, você tem a seguinte fala para o Kedushim, abre aspas, mulheres, escravos e filhos menores, mulheres, escravos e filhos menores devem ter um homem como seu senhor, como seu senhor. Então o que que você tem aí? Você tem aí o seguinte, na verdade, a mulher na cultura judaica, ela nem poderia adentrar a todos os compartimentos do templo. Você tinha o átrio das mulheres e tinha uma outra seção que as mulheres poderiam participar. Elas não poderiam se aproximar para a leitura da Torá em público. Ela não podia ensinar ao homem. Era vergonha para um aluno de um escriba se aproximar e falar com uma mulher na rua, muito menos esta mulher ensinar na sinagoga. Paulo era judeu, e não apenas isto, ele era fariseu e zeloso da lei. Então, Paulo está inserido nessa cultura. É impossível você desatrelar a fala de Paulo dessa cultura judaica. Observe que quando esse texto que nós lemos de Romanos, ou melhor, de Timóteo, Paulo praticamente ele transcreve a Pirkei, ele transcreve o Berachot, ele transcreve a Tosefá no tratado Megillah, que são
Isso são obras judaicas que tratam da sabedoria antiga dos judeus. Ele praticamente transcreve a fala de Yosef ben Yohanan. Então, é quase que um transcrito ali, é quase que um transcrito. É como se ele transcrevesse a tradição judaica e aplicasse ali. E é tanto que ele diz assim: eu não permito, não permito isso. Então, o que é que você tem ali? Ali você tem tradição judaica, você tem cultura judaica, na verdade, sociologia judaica, o papel da mulher dentro do judaísmo. Não tem como você interpretar esse texto ao pé da letra para os dias de hoje, para a nossa cultura hoje. Por quê? Porque você cai no anacronismo cultural, no anacronismo sociológico. Aí você está sendo radical intransigente, um fundamentalista intransigente, querendo interpretar a Bíblia ao pé da letra. E o interessante é que mesmo esses intérpretes da Bíblia ao pé da letra, eles transgridem esse mandamento. Pois o mandamento diz que não permite que a mulher ensine ao marido. Mas quantos pastores que não permite o ministério pastoral feminino têm mulheres como professoras? Ah, não, mas professora na área secular. Não, não. A mulher, dentro da tradição, ela não podia ensinar na rua, ou melhor, em público, nem ler a Torá em público. Então, quando você diz que não aceita o ministério pastoral com base nesses textos paulinos, você não poderia aceitar a sua esposa como professora. A sua esposa não poderia lhe instruir. Ademais, como diz a tradição judaica, uma mulher, um escravo e um menino menor deveria ter um senhor, um homem como senhor sobre si. Nós vemos essa disposição da tradição judaica, da cultura e da sociologia judaica, na primeira epístola de Pedro, Pedro 3,6, primeira epístola de Pedro 3,6. Ele diz que as mulheres devem obedecer aos vossos maridos, como Sara, que chamava Abraão de Senhor. O que é que se tem ali? Uma doutrina universal? Não. Se tem ali uma cultura regional, uma sociologia regional. Uma sociologia regional. Então, queridos, o fundamentalismo tem matado a igreja, tem prejudicado a igreja. Haja visto que quantas mulheres pastoras com fenomenais ministérios pastorais têm dado surra, têm dado de lavagem nos homens no ofício de seus ministérios, no ofício de seus ministérios. Ademais, quantos pastores têm se arrogado de seus machismos pastorais e têm sido, na verdade, têm causado, na verdade, frutos de escândalos. Frutos de escândalos. Eu não estou aqui para denunciar escândalo de pastor nenhum. Por outro lado, quantos homens que na igreja são pastores, exercem o ministério pastoral, não aceitam suas mulheres pastoras, mas na verdade quem mandam são as mulheres. Elas mandam em casa, elas mandam na igreja. O pastor prega um sermão, se elas não gostarem, ele faz ela torcer aquele sermão. Elas fazem ele desfazer aquele sermão no próximo sermão dele. No próximo sermão. Ora, você tem que ser o Senhor. E aqui é Senhor mesmo, é Senhor, é Senhor. A mulher, ela é subserviente do marido. Cultura, nobre. Cultura. Uma prova tamanha de que isso é cultura está em Débora. Débora era juíza. Qual o papel da juíza? Julgar e punir. Débora julgava e punia quem? Os filhos de Israel. Os filhos de Israel, você tem ali um sujeito genérico. Sujeito genérico é aquele sujeito que engloba todas as pessoas. É um sujeito na terceira pessoa do singular que não trabalha o gênero específico. Porque trabalha todos os gêneros, trabalha todas as pessoas. Então, você tem ali um sujeito genérico. Você tem Priscila. Priscila, por exemplo, Áquila e Priscila. Em Romanos 16:3, Paulo fala da igreja que estava na casa de Áquila e Priscila. Em 1 Coríntios, ou melhor, em 1 Coríntios 16:19, Paulo fala da
igreja que estava na casa de Áquila e Priscila. Em Romanos 16:3, Paulo diz que Áquila e Priscila são seus cooperadores. Em Atos 18, o Lucas diz que eles ensinaram o caminho do Senhor a Apolo. Eles ensinaram no plural. Eles quem? Áquila e Priscila. Ensinaram onde? O texto diz: levaram-no e ensinaram-no. Levaram-no para onde? Para a sua casa. O que era que existia na casa de Áquila e Priscila? Uma igreja. E detalhe, quando se fala de igreja que está em sua casa, aqui mais uma vez, cabe os fundamentalistas atentar que igreja em sua casa ali não são os nossos cultos domésticos que temos hoje. Temos a igreja em um ponto específico e o culto doméstico. Não, igreja em sua casa era igreja constituída mesmo. Era uma igreja, era uma congregação, porque era assim que funcionavam as comunidades cristãs primitivas. Igreja em sua casa, era uma igreja. Então, Priscila e Áquila ensinavam onde? Na igreja que estava em sua casa. Priscila ensinava na igreja. Ademais, você tem Júnia, em Romanos 16:7, que é apóstola. Há uma forçação de barra de alguns quererem dizer que Júnia ali é um termo latino para um homem, para um discípulo, mas isso não procede. Júnia é um substantivo grego feminino, substantivo feminino grego. Substantivo feminino grego. E o texto diz que ela era apóstola. Detalhe, apóstola que se destacaram antes de Paulo no apostolado. Antes de Paulo no apostolado. Antes de Paulo no apostolado. Então, que contradição é essa? Priscila ensinava na igreja, Júnia apóstola. E agora não pode ensinar na igreja, não pode falar na igreja. Por quê? Porque ali Paulo está falando no contexto sociológico. E contexto sociológico pode ser quebrado. Princípio doutrinário universal, esse não pode ser quebrado. Então, ali em Paulo, as mulheres estejam caladas nas igrejas, não permite que as mulheres ensinem uso de autoridade para com o marido na igreja, não é um princípio doutrinário universal, mas é um contexto sociológico. E contexto sociológico pode ser quebrado, sim. Além do mais, o apóstolo Paulo diz que, falando de pastor, apóstolo, pastor, evangelista, profetas e mestres, são dons ministeriais. E dons, os dons de Deus, os dons ministeriais de Deus, eles não são distribuídos por gênero sexual. Eles não são distribuídos por gênero sexual. Então fica aqui, é, é simples esse vídeo, um vídeo ligeiro, tá? Eu vou estar escrevendo um livro sobre isso, preciso fazer isso, preciso escrever um livro sobre isso. No livro aí eu vou trazer todos os detalhes, todos os detalhes. Então, parabéns às pastoras que exercem seus ofícios com maestria e que são chamadas por Deus. Parabéns aos pastores que exercem seu ofício com maestria, que são chamados por Deus. E um conselho aqui aos pretensos exegetas, com todo respeito e com todo carinho: não se interpreta a Bíblia apenas com ela na mão. Apenas com ela na mão. Essa regra básica da hermenêutica de que Bíblia interpreta a Bíblia, isso é bem verdade. No entanto, não é apenas Bíblia que interpreta Bíblia. Sociologia, cultura, filosofia, geografia, gênero literário, fonte, forma, redação, retórica, estudem, pesquisem, para que não incorramos ou para que não incorram eh, em disparates fundamentalistas intransigentes. Amém? Que Deus abençoe. Parabéns às pastoras e aos pastores de todo o Brasil. Que Deus abençoe a todos. De todo mundo, aliás.